Boa noite a todos. Então, como toda quinta-feira, na Casa Espírita Joana d'Arc, nós realizamos a palestra pública e como nós estamos passando pela pandemia e a casa está fechada, nós colocamos a nossa palestra na internet. Nós estamos estudando o livro A Boa Nova, psicografado por Francisco Cândido Xavier e ditado pelo espírito Humberto de Campos. Então, me coube o capítulo 22, A Mulher e a Ressurreição. Antes de entrar propriamente no livro, eu gostaria de fazer algumas reflexões baseadas na doutrina espírita. Ao longo dos séculos, nós aprendemos um Deus diferente, um Deus que castiga, um Deus que é um velho que fica numa cadeira anotando o que a gente faz de bom e o que a gente faz de mal. Quando Jesus veio, ele já mudou um pouco esse conceito. Aliás, ele já mudou muito, porque ele nos mostrou um pai que ama. E agora, com os ensinamentos da doutrina espírita, vem aclarando mais esse conceito de Deus. Os espíritos nos ensinam que Deus, ele é a inteligência suprema, que ele é a causa primeira de todas as coisas. De tudo a causa é Deus. Eles nos ensinam que os atributos de Deus, que Deus é eterno, que ele é imutável, que ele é imaterial, ou seja, a gente criou um Deus antropomórfico, a gente criou um Deus à nossa imagem e semelhança, um Deus homem que castiga, e na verdade Deus é que nos criou a sua imagem e semelhança, e nós acabamos criando esse Deus. Mas com esse esclarecimento que ele é imaterial, então, ou seja, ele não tem nada desse corpo material que nós temos. Ele é único, então não tem outro Deus. Ele é soberanamente justo e bom. Só tem bondade nele e só tem justiça. Ele é todo-poderoso. Tudo ele pode. Ele é onipresente, ele é onisciente, ele está o tempo todo conosco, ele nos conhece, ele sabe tudo da nossa vida. E ele quer que nós cheguemos a uma perfeição relativa. Ele nos criou simples e ignorantes, como nós temos aprendido, e ao longo das nossas vidas, nós vamos aprimorando tanto a parte intelectual, em conhecimentos, e a parte moral. Para isso, não tem como não aceitar a reencarnação. A reencarnação é fato, é o mecanismo da justiça de Deus. É o mecanismo que Deus utiliza para nos fazer evoluir, para a nossa evolução. E não tardará muito, a ciência estará provando que a reencarnação é fato. Hoje até já existe um livro de um autor, um médico espírita, tem vários cientistas estudando isso, mas esse livro é A Reencarnação como Mecanismo Biológico. Aliás, a reencarnação como lei biológica. Vale a pena.
Então, como nós sabemos que tem a reencarnação, nós sabemos que os espíritos nos falam que nós somos espíritos, espírito não tem sexo, e quando a gente encarna, aí sim, ou a gente encarna como homem, ou a gente encarna como mulher. Mas nós temos que passar pelas duas experiências. Nós temos que encarnar como homens e nós para aprender tudo que um homem aprende, e nós temos que encarnar como mulheres para aprender tudo que uma mulher aprende, tudo que uma mulher tem. Principalmente que esse estudo de hoje nosso do livro Humberto de Campos fala muito do sentimento. Então, quando a gente está em experiência reencarnado no corpo feminino, é onde a gente mais desenvolve o sentimento. Bom, então, vamos entrar agora no capítulo 22, a mulher e a reencarnação. O livro Boa Nova sempre passa um diálogo entre Jesus e um dos discípulos. E esse capítulo é entre Jesus e Pedro. Então estavam chegando Jesus e Pedro do barco. A hora que Jesus parou o barco na praia, Pedro estava muito pensativo. E Jesus, como sempre, ele sabia tudo, perguntou para Pedro: que tens tu, Simão? Aí Pedro ficou meio surpreso, né, com a pergunta de Jesus, mas ele estava assim, pensativo na maneira como Jesus agia, né? Ele foi criado dentro do judaísmo e as tradições valorizavam muito o homem. A mulher era só um objeto, a mulher era negociada pelo pai quando ela chegava em idade de casamento, o pai recebia dote, a mulher não tinha direito de sair sozinha, ela teria que sair acompanhada do pai ou do esposo, ela não podia dirigir a palavra a nenhum homem em público. Então a mulher era, aliás, um animal era mais valorizado do que a mulher. E aí, quando a mulher era pega em adultério, a lei deles mandava que ela fosse apedrejada. E aí Pedro estava preocupado. Ele falou: mestre, a lei que nos rege manda lapidar a mulher que perverteu a sua existência. Isso daí está lá em Deuteronômio, capítulo 22, no Antigo Testamento. E Jesus, conhecendo, né, por antecipação, tudo que se passava na cabeça de Pedro, ele falou: quase sempre, Simão, não é a mulher que se perverte a si mesma, o homem que lhe destrói a vida. Eles falavam sempre na mulher em adultério, né? Mas ela adulterava sozinha? E o homem? Não. Na época, o homem podia fazer tudo. Entretanto, tornou Pedro respeitosamente: os nossos legisladores sempre ordenaram severidade e rispidez para com as decaídas. Observando os nossos costumes, Senhor, é que temo por vós. Ele disse que estava preocupado por Jesus. Por quê? Acolhendo tantas meretrizes e mulheres de má vida nas pregações do Tiberíades, que Jesus acolhia todo mundo. Ele disse que ele não veio para os sãos, ele veio para os doentes. Olha aqui que Jesus falou para Pedro: não temas por mim, Simão, porque eu venho de meu Pai, e não devo ter outra vontade a não ser a de cumprir os seus desígnios sábios
e misericordiosos. Assim falou Jesus, cheio de bondade. E aí ainda completou com doçura. Mas ouve, Pedro, a lei antiga manda apedrejar a mulher que foi pervertida e desamparada pelos homens. Entretanto, também determina que amemos os nossos semelhantes como a nós mesmos. Essa lei de amor também está no Antigo Testamento, lá em Levítico 19:18. E aí completa Jesus: e o meu ensino é o cumprimento da lei pelo amor mais sublime sobre a terra. Jesus era todo amor. O Espiritismo também nos ensina que Jesus é o Espírito mais perfeito que Deus enviou aqui na Terra para nos servir de modelo e guia. À medida que nós vamos evoluindo, que nós vamos desenvolvendo as nossas virtudes, né? Deixando o egoísmo, deixando o orgulho, desenvolvendo a humildade, desenvolvendo o amor ao próximo, nós vamos evoluindo e um dia nós vamos chegar a espírito puro, que é o nosso modelo, é Jesus, que ele é um espírito puro. Então, e o que é a lei que ele aplica? É a lei do amor. Ainda Jesus fala para Pedro: poderíamos culpar a fonte quando um animal lhe polui as águas? De acordo com a lei, devemos amar a uma e a outro, seja pela expressão de sua ignorância, seja pelo seu sofrimento. E o homem é sempre fraco e a mulher sempre sofredora. Aí Pedro falou: quereis dizer então que a mulher é superior ao homem na sua missão terrestre? Jesus disse, claro que não, né? Uma e o outro são iguais perante Deus. E as tarefas de ambos se equilibram no caminho da vida, completando-se perfeitamente, para que haja em todas as ocasiões o mais santo respeito mútuo. Tem que haver esse respeito entre homem e mulher, porque perante Deus, como disse Jesus, nós somos iguais. Continuando, Jesus disse: precisamos considerar, todavia, que a mulher recebeu a sagrada missão da vida, tendo avançado mais que o seu companheiro na estrada do sentimento. Chico Xavier ainda falava que a maternidade é um segredo entre Deus e a mulher, porque com a maternidade, gerar um filho, ter esse filho sair das suas entranhas, ter esse filho no braço, amamentar, é um sentimento que a mulher desenvolve, que é por isso que todo mundo tem que passar pela experiência de ser mulher, porque desenvolve esse amor incondicional. O amor que uma mãe tem por um filho não tem comparação na nossa existência, nesse plano físico. É um amor profundo, profundo. Então, com essa maternidade, com essa possibilidade de gerar a vida, o espírito avança muito na sua evolução, na estrada do sentimento. Jesus ainda completa. Na história dos homens, né, aqui nesse plano, fica somente o nome dos políticos, dos filósofos e dos generais. Todos eles são filhos da grande heroína que passa no silêncio, desconhecida de todos, muita vez dilacerada nos seus sentimentos mais íntimos ou exterminada nos sacrifícios mais pungentes. E eles é que se tornam famosos.
Mas também Deus, Simão, passa ignorado em todas as realizações do progresso humano. E nós sabemos que o ruído é próprio dos homens, enquanto o silêncio é de Deus, síntese de toda a verdade e de todo o amor. Nós temos que parar para refletir. Deus age no silêncio e as obras dele são tão perfeitas, mas tão perfeitas. E para a gente nem percebe, ninguém nem observa. Não observa, por exemplo, uma planta, um animal, o nosso corpo físico. A engenharia que é o nosso corpo, o funcionamento dos nossos órgãos. Se nós parássemos para pensar, observar como os sistemas funcionam, sistema digestivo, a gente ingere o alimento, aquele alimento é digerido, o que é bom é reabsorvido, é absorvido pelo organismo, o que não serve é excretado, fezes, urina, o que não serve é jogado fora. Olha que obra de engenharia, que homem que pode criar isso. Só Deus mesmo, e isso passa desapercebido para a gente. Que engenheiro que consegue controlar o sol, por exemplo, a luminosidade do sol, a hora que ele aparece, a hora que ele desaparece, que consegue controlar o movimento de rotação, o movimento de translação da Terra. Quem consegue controlar a taxa de oxigênio que tem na atmosfera necessária para a nossa sobrevivência? Se não Deus, essa inteligência suprema. E a gente nem pensa nisso, nem percebe que estamos respirando esse oxigênio. Então Deus age no silêncio e passa ignorado. Os homens, o ser humano, tanto homem quanto mulher, nós ficamos deslumbrados com as obras dos homens, com os monumentos, né? Com as realizações do homem, que são coisas transitórias, que acabam com o tempo, e nem observamos essa obra de Deus que é feita em silêncio. Mas continuando, Jesus disse, olha, por isso as mulheres mais desventuradas ainda possuem no coração o germe divino. E esse germe, ele é responsável pela redenção da humanidade inteira. Seu sentimento de ternura e humildade será em todos os tempos o grande roteiro para a iluminação do mundo. Então o mundo não será iluminado por obras materiais, mas sim por sentimentos, ternura, humildade. Sem o tesouro do sentimento, continua Jesus, todas as obras da razão humana podem parecer como um castelo de falsos esplendores. Simão Pedro murmurou, tendes razão, Senhor, tendes razão. Aí Jesus completou, e será ainda à mulher que buscaremos confiar a missão mais sublime na construção evangélica dentro dos corações, no supremo esforço de iluminar o mundo. Dois dias eram passados depois que Jesus foi crucificado, né? Na hora extrema, né? Na hora do sofrimento dele, ele foi praticamente abandonado por todos os seus discípulos. Só permaneceu João,
Quem o acompanhou até o final foi sua mãe, foi Madalena, foram as mulheres. 2 dias depois que ele foi crucificado, foi morto, isso no domingo, cedinho, as mulheres foram até o túmulo dele. Por que isso? Na tradição judaica, no sábado eles não fazem nada. Na sexta-feira, a partir do pôr do sol, eles já não fazem nada. No sábado, o dia inteiro, só no domingo é que eles voltam a alguma atividade. Então, Jesus foi crucificado na sexta-feira. Eles enterraram, colocaram ele, né, no túmulo rapidamente antes do pôr do sol. E era costume colocar perfumes, né? E eles nem fizeram isso porque estava em cima da hora. E quando foi no domingo cedinho, as mulheres foram lá. E eis que Jesus havia ressuscitado. Que coisa mais linda. Outra coisa que passa desapercebido nesse mundo muito materialista nosso. Jesus não morreu. Que morreu foi só seu corpo. Ele nos mostrou que o Espírito sobrevive. O Espírito não morre. É isso que lá no início eu estava dizendo. Você acredita em Deus? Quando eu estava falando de Deus. Você acredita que você tem uma alma? E que essa alma, ela, com a morte do seu corpo físico, ela sobrevive? Então, Jesus nos mostrou isso. Ela sobrevive. O que morre é só o corpo. E a doutrina espírita veio nos exemplificar muito. A comunicabilidade dos espíritos nos mostra que essa vida espiritual é a vida verdadeira, é a vida pré-existente à vida física. O mundo espiritual, ele pré-existe e sobrevive ao mundo físico. E Jesus nos mostrou isso. E eis que, finalizando o capítulo, a quem que ele apareceu em primeiro lugar? Foi a um dos seus discípulos? Não. Foi a Maria Madalena, a Maria de Magdala. Ela foi, o túmulo estava vazio, aí ela ouviu Maria. Ela achou que fosse o jardineiro, mas ela reconheceu e falou: Mestre. Então Jesus, ele apareceu em primeiro lugar, depois da sua crucificação, a uma mulher. E aí depois ele conviveu vários dias com todos os discípulos, com a sua mãe, para depois voltar definitivamente para o plano espiritual. Para finalizar, eu vou ler aqui uma mensagem do Emmanuel falando sobre esse finalzinho em que Jesus fala Maria e Maria de Magdala fala Mestre. Isso está lá em João 20:16. Emmanuel intitulou a mensagem como Madalena. Ele pegou o versículo que diz assim: Disse-lhe Jesus, Maria. Ela, voltando-se, disse-lhe, Mestre. Aí o Emmanuel diz: dos fatos mais significativos do Evangelho, a primeira visita de Jesus na ressurreição é daqueles que convidam a meditação substanciosa e acurada. Por que razões profundas deixaria o Divino Mestre tantas figuras mais próximas de sua vida para surgir aos olhos de Madalena em primeiro lugar? Somos naturalmente compelidos a indagar
porque não teria parecido antes ao coração abnegado e amoroso que lhe servira de mãe, ou aos discípulos amados? Entretanto, o gesto de Jesus é profundamente simbólico em sua essência divina. Jesus não perde um momento para nos ensinar. Dentre os vultos da Boa Nova, ninguém fez tanta violência a si mesmo para seguir o Salvador como a inesquecível obsidiada de Magdala, como a Juliana nos contou na última palestra que ela falou sobre Madalena, o sacrifício que ela fez para seguir o Evangelho. Continuando, Emmanuel diz: nem mesmo Paulo de Tarso faria tanto mais tarde, porque a consciência do apóstolo dos gentios era apaixonada pela lei, mas não pelos vícios. E seguir a lei, né, como Paulo era, ele já era acostumado. Agora Maria tinha vários vícios, e deixar vício é muito mais difícil. Madalena, porém, conhecera o fundo amargo dos hábitos difíceis a serem extirpados. Amolecera-se ao contato de entidades perversas. Permanecia morta nas sensações que operam a paralisia da alma. Entretanto, bastou o encontro com o Cristo para abandonar tudo e seguir-lhe os passos, fiel até o fim, nos atos de negação de si própria e na firme resolução de tomar a cruz que lhe competia no Calvário Redentor de sua existência angustiosa. Então, nós sabemos, como a Juliana nos contou, que Humberto de Campos contou, que Madalena, ela tinha uma grande casa, ela era uma mulher de posses, tinha conforto, tinha perfumes caros, e ela deixou tudo isso, seguiu Jesus e depois foi cuidar de leprosos, e ainda pegou lepra e desencarnou com lepra. Então, deixar uma vida toda cheia de conforto para cuidar do próximo, ela é muito grande mesmo. É compreensível que muitos estudantes investiguem a razão pela qual não apareceu o mestre primeiramente a Pedro ou a João, a mãe ou aos amigos. Todavia, é igualmente razoável reconhecermos que, com seu gesto inesquecível, Jesus ratificou a lição de que a sua doutrina será, para todos os aprendizes e seguidores, o código de ouro das vidas transformadas para a glória do bem. E ninguém, como Maria de Magdala, houvera transformado a sua à luz do Evangelho Redentor. Então, isso é que eu gostaria de passar hoje. Muita paz a todos, que Jesus os abençoe.